Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Terça-feira, dia 23 de março, 18 horas. E o Plantão do Evangelho no Lar vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos juntinhos, né? Conectados por esta rede de amor que a Fundação Espírita André Luiz nos possibilita, conectados por essa rede, estudando esta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso boa noite de hoje vai ao nosso amigo e irmão Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite aos amigos que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, e que todos possam ter um dia ainda feliz e todos os dias que vierem. E hoje nós vamos juntos procurar aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Boa noite e boa tarde, né? É boa noite, né? Mas lá fora ainda está dia, então é boa tarde. Na França é bom dia até anoitecer, enfim. Aonde quer que você se encontre, bom dia, boa tarde, boa noite, e a nossa alegria de estarmos reunidos para poder fazer esse estudo no Evangelho no Lar. Hoje nós damos continuidade ao estudo do capítulo 12, hoje é o item 14, uma mensagem do Espírito que assina como Francisco Xavier. Essa mensagem foi colhida na cidade de Bordeaux em 1861. Nós vamos falar, já falamos um pouco ontem, vamos continuar falando um pouco hoje sobre o duelo, né? Que propriamente como tal, né, não existe mais, ou seja, aquela cena clássica dos filmes, né, que se passam na antiguidade, na era medieval, acho que até um pouquinho mais recente aqui, né, onde o camarada pegava a luva, dava na cara do outro e escolha as suas armas, né? Não existe esse duelo mais propriamente dito, mas a gente vive duelando, né, Leonardo? Hoje existem outros tipos de duelo. Uma coisa que normalmente não se destaca, esse duelo pode não ser entre indivíduos, pode ser entre nações, por exemplo, né? E o duelo não necessariamente acaba se consumando pelas armas. Nós ouvimos uma expressão, foi um duelo verbal, e esse está na moda, quer dizer, com muita insistência ainda nós assistimos. Talvez até, Leonardo, não com toda a gentileza, né, o cavalheirismo, né, a educação e as regras deste tradicional duelo, né? Era uma coisa absurda, bárbara, estúpida, né, com perdão da palavra, mas existiam regras, existiam cuidados, né? Hoje em dia, nas redes sociais, muitas vezes, nós estamos duelando sem qualquer cuidado e escolhendo a pior arma que há, né? Que é, muitas vezes, atingir a pessoa nas suas crenças, nos seus valores, né? Naquilo que diz, naquilo que acha. Estamos todos nós aí muito paramentados para o duelo hoje em dia, né? Essa é uma realidade. Ou então, produzindo consequências que, se fosse na época de duelo, levaria o duelo lá com as armas, né? É verdade, se fosse, bem lembrado, se hoje fosse épocas de duelo, se estivéssemos em época daquele tradicional duelo, muito provavelmente nós estaremos nos matando muito mais do que o nosso querido coronavírus está fazendo com nós todos. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, você sabe que esse programa, para funcionar bacaninha, direitinho, né, para o Leonardo e eu aqui, captarmos as mensagens que os nossos irmãos da espiritualidade passam para nós aqui, para a nossa compreensão do Evangelho, a prece é um exercício que precisa ser levado adiante para que essa conexão com esses espíritos amigos possam se dar. Então, eu vou convidando você, meu irmão, você, minha irmã, aqueles que podem, aqueles que queiram, cerrar os seus olhos, para que possamos todos interconectados por esta rede de amor, irmanados, uns vibrando amor e paz pelos outros, que possamos perceber
a presença amiga dos nossos irmãos espirituais, que tanto apreço, tanta paciência, tanto trabalho de amor depositam em nós. E esses queridos irmãos nesse instante nos abraçam, nos felicitam. E que todos nós possamos buscar a figura amiga e irmã do Cristo. Que esse mestre amoroso possa nos inspirar nesse estudo. E a Deus, nosso Pai, nós pedimos licença para o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, você sabe que esse programa aqui é feito para você. Nada melhor do que fazê-lo com você. Então você, por favor, gostaria muito de receber aqui as suas participações no 0800 979 5011. Né? Mas que participações são essas? Simples. Alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio. Mas preferencialmente observações, né? Elucubrações suas acerca do estudo dessa noite, né? Ou alguma dúvida que você tenha. Hoje estaremos falando, como já dissemos aqui, sobre o duelo, né? A continuação do estudo do duelo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, né? É uma mensagem de Francisco Xavier, é o item 14. Então, Evangelho em mãos, aqueles que não têm o Evangelho, né? Por favor, acessa lá espírito.org.br, que a Fundação Espírita André Luiz tem lá um Evangelho em PDF para você poder acompanhar esse nosso estudo. Fica bem mais gostoso e bem mais assertivo, profícuo. A gente aproveita melhor o estudo se nós estivermos lendo juntos aqui, né? 11 2457 5011, 11 2457 5011 é o telefone que você pode se utilizar para poder registrar sua participação. Nossa irmã Thelma vai te atender com muita alegria, com muita educação e vai passar aqui para a gente a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, a sua consideração ou pergunta sobre o tema da noite, Amor aos Inimigos, item 14, capítulo 12. Você também pode registrar sua participação pelo WhatsApp, 11 99643 3827, 11 99643 3827. Você pode mandar mensagem de áudio, pode mandar mensagem de texto, o que a gente quer que você participe, né? Receber a sua mensagem aqui é algo que sempre nos deixa muito felizes e é estimulante também para que tenhamos condições de, mesmo diante das nossas dificuldades todas, possamos levar adiante esse estudo que nós nos destinamos a fazer de segunda a sexta-feira, entre 18 e 18h45, mais ou menos. Bom, você pode também participar pelo facebook.com/TV Mundo Maior, como já dissemos, lá está o programa sendo transmitido, clicou, abriu do lado o espaço para você poder deixar sua mensagem. Sem mais delongas, vamos ao capítulo, ou melhor, ao estudo de hoje, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 14, mensagem de Francisco Xavier, colhida na cidade de Bordeaux em 1861. Que opinião teriam de mim, dizeis muitas vezes, se eu recusar a reparação que me é pedida, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Como já dissemos aqui, né, Leonardo, nós estamos, a essa época já não existia, ou melhor, a época que o livro foi escrito, já não era mais comum o duelo, né? Entretanto, a espiritualidade julgou por bem inserir aí algumas passagens, alguns trechos de estudos sobre esta prática. E a prática, ela sempre se dava a partir de uma provocação, né? Ou o ofendido pedia reparação por intermédio do duelo, né? Ou muitas vezes, inclusive, o ofensor forçava para que tal se desse, né? E certamente, dada a preocupação que nós temos ainda hoje sobre o que vão pensar da gente, eu tenho para mim que muita gente matou ou perdeu a vida muito em função disso, né, Leonardo? Se eu não fizer nada, o que vão pensar? Nós temos que considerar também que o desaparecimento do duelo, talvez nós pudéssemos entender que teria havido por causa de um tremendo progresso, uma evolução moral,
em que tivéssemos abdicado da violência. Mas não é nada disso, não. A mudança que houve é que a legislação passou a condenar aquele que era vitorioso nos duelos. Ele ia para a cadeia. Quer dizer, antes ele vencia o duelo, ia para casa, ia festejar lá com seus amigos. Uma situação como essa desapareceu porque o Estado começou a colocar a mão pesada em cima daquele que vencia os duelos, ia para a cadeia. Então, isso não significa que houve uma mudança significativa em relação ao abandono da violência. E, sob todos os títulos, nós percebemos ainda a violência se manifestando de uma maneira muito intensa. Se naquela ocasião a reparação se fazia através do duelo, hoje talvez a reparação pode ser feita através de uma agressão, através de um assassinato, enfim, não seria através da organização da disputa, através de um duelo. Agora, se nós verificarmos as estatísticas, no caso, por exemplo, do nosso país, cerca de 60 mil pessoas morrem violentamente. Isto significa que a violência é alguma coisa que está muito presente em nossas vidas. E muitas vezes as pessoas pensam que esse número de 62 mil é o produto da bandidagem. Não é, não. A bandidagem não entra com mais de 10% desses 62%. O restante é os desacertos entre os cidadãos, aqueles que nós entendemos pessoas normais, quer dizer, desavença no trânsito, desavença no trabalho, desavença dentro do lar. E, inclusive, números que já foram levantados anteriormente mostram que dentro dos nossos lares, em 30% deles há violência física, em que alguém violenta o outro, produz lesões físicas e muitas vezes até acaba havendo um assassinato. Então, portanto, não vamos atribuir uma grande importância para a eliminação dos duelos como sendo um grande passo que nós tenhamos dado para abolir a violência. Não é nada disso. E acho que foi essa semana, o final da semana passada, não me lembro ao certo, o tempo está passando de uma maneira tão estranha, né, para todos nós, que a gente perde um pouco. Mas eu me lembro que, recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal se reuniu, né, para poder tirar qualquer tipo de defesa por parte de agressores daquela chamada legítima defesa da honra, né, Leonardo? Que foi muito comum ao longo... Aliás, deve ter sido, não sei estudos sobre isso, mas deve ter sido um fator que motivou uma parte considerável dos duelos, né? A legítima defesa da honra. Isso tudo em cima de uma honra que, em absoluto, tem a ver com a honra de ser cristão, né? Mas a honra do orgulhoso, né? Daquele que está preocupado com o que os outros vão pensar, por exemplo, né? A honra ele coloca como se fosse um grande patrimônio que expressasse a sua evolução e que, portanto, devesse defender. E, no geral, o que nós percebemos, no fundo, é o orgulho à flor da pele, trazendo isso que ele acaba apresentando como se fosse uma ofensa à sua honra. Mas isso foi usado durante muito tempo, de uma forma bastante ruim, no sentido de justificar muitos assassinatos que houveram. E muitas vezes não havia nem essa questão de honra. Quer dizer, lá na barra dos tribunais, a defesa levantava essa questão. E, lamentavelmente, havia uma repercussão favorável nos próprios júris que estavam ali analisando isso. Mas, felizmente, parece que isso é coisa do passado. Assassinato é assassinato. Não há uma desqualificação quando se apresenta essa questão de defesa da honra. Aliás, eu acredito que os advogados nem instruem mais os seus clientes e nem apresentam esse tipo de argumentação nos tribunais. Embora se o Supremo Tribunal Federal julgou excluir definitivamente, é sinal que deveria ter alguém tentando se apoiar nisso, né? De fato havia ainda. Quer dizer, claro que o Supremo não ia se manifestar em cima do vazio, não? Sim, sem dúvida. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje, então? Estamos estudando aqui, você que chegou agora, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 14, uma mensagem do Espírito Francisco Xavier.
Vamos lá. Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que são esclarecidos pelas luzes do progresso intelectual e moral dirão que ages segundo a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco. Por uma palavra dita sem intenção ou inteiramente inofensiva da parte de um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de uma maneira áspera e a provocação está feita. Antes de chegar o momento decisivo, perguntai se ages como um cristão. Sabe, Leonardo, que às vezes eu tenho a impressão que ser cristão, uma das importâncias, ou melhor, uma das ferramentas, né, que nós temos enquanto cristãos, é saber calar, às vezes saber fingir que não entendeu, às vezes até deixar se julgar um pouco tapado para não entrar em uma discussão que muitas vezes vai redundar para uma grande violência e que só vai ter perdedores, né? Eu tenho a impressão que o ponto de partida para as pessoas chegarem à conclusão de que deve abandonar, revidar em situações em que ele possa entender que está sendo provocado, que tenha sido atingido, é de que isso não termina o assunto. Ele vai se enfiar numa situação ainda muito mais complexa. Quer dizer, numa situação como essa, ele poderá provocar danos físicos da outra parte, ou ele pode acabar sendo atingido dessa forma. Então, aí o que vai acontecer? Como resultado, ele poderá ir para a cadeia, ou poderá ir para o hospital também, ou, quem sabe, até para o cemitério. Então, por uma questão de inteligência, para evitar problemas dessa magnitude, nós precisamos aprender a suportar essas coisas. E certamente, não estou dizendo com isso que nós não devemos nos defender diante de uma agressão. Não é isso. O que nós não devemos é revidar. Quando a situação não oferece mais um risco para a nossa integridade física, aí as pessoas então começam a maquinar revides, que pode até se dar em momentos diferentes daquele em que houve a agressão. Então, por uma questão de inteligência, para que venhamos a evitar a possibilidade de nós irmos para a cadeia, para o cemitério ou para o hospital, é de boa norma nós aprendermos a sabermos receber essas coisas com equilíbrio e vencê-las dessa forma, né? Eu escutei uma vez uma palestra, um conto que eu acho bem propício para o nosso estudo da noite, né? Esse conto diz que em uma região do Oriente havia um sábio, né? um samurai, né? Ou um homem muito sábio que havia sido um grande guerreiro, muito respeitado pelo seu povo, pelo seu povoado, só que já era um homem idoso. E já havia ali um grande novo candidato a samurai, um jovem guerreiro, hércules, conhecedor de manejo de várias armas, né? Mas este sábio, este samurai idoso, ele era extremamente respeitado, né, por todo o povoado. E aquilo incomodava o sábio jovem, ou melhor, o não sábio, né? O guerreiro jovem, o samurai, o candidato a samurai ali, estava muito incomodado porque julgava que não alcançava ele o espaço que ele se julgava merecedor em função da presença do outro, né? E ele sequer podia chamar o outro para um duelo, para um embate, porque, enfim, seria injusto, né? Em um determinado momento houve o favorecimento para que o embate se desse, né? E o samurai, muito sábio, falou, olha, eu aceito debater, duelar, né, entre aspas, com você, só que eu escolho as armas, né? O samurai ficou muito feliz, o samurai jovem ficou muito feliz, falou, qualquer arma que ele escolher, eu serei superior, sou mais jovem, mais forte, então. E aí o samurai falou, as armas serão as palavras. Você pode começar, você pode me agredir da maneira que você quiser. Se eu revidar, você ganhou. Se não, a gente segue e eu sou o vencedor, ou pelo menos não perdi, né? E assim a coisa começou, e o jovem samurai falou todas as bobagens, impropérios, calúnias,
sobre o velho samurai, sobre a família do velho samurai, e o camarada ficou absolutamente impassível, nem piscar piscou, ficou absolutamente tranquilo. E depois de tentar de todas as formas demover aquele homem sábio da sua tranquilidade, o jovem samurai desistiu, foi embora. E aí algumas pessoas que eram muito fãs deste samurai idoso, né, aproximou-se: mestre, mas você não fez nada, este homem disse as coisas mais absurdas sobre você, você não revidou, não... E aí a postura do velho samurai é muito interessante no conto, porque ele diz assim: olha, se alguém vem dar a você um presente e você não aceita esse presente é seu? Não, se eu não aceitei, o presente não é meu. É de quem? Aí ele volta para a mão de quem tentou me dar esse presente. Muito bem, tudo o que ele falou, eu não aceitei. Então, tudo isso volta para ele, né? Por isso que eu acho, viu, Leonardo, que às vezes ao cristão é importante. Claro, a justiça está aí, nós não devemos nos fazer de bobos, nem de trouxas, nem deixar que as pessoas tirem vantagens indevidas de nós, né? Mas eu ainda penso que às vezes é melhor você fingir que não escutou, é melhor você fingir que não entendeu, enfim, do que entrar numa confusão que muitas vezes não vai levar a lugar algum, né? Nós podemos levar esse evento que você relatou também diante da questão das ofensas. Ofensa só existe quando nós aceitamos aquilo que o ofensor esteja oferecendo. No caso aí, você disse presente. Pode ser alguma coisa mal embrulhada que alguém esteja querendo nos entregar. Agora, nós aceitamos se nós quisermos. E essa é a grande dificuldade do perdão. Porque quando a pessoa acaba se ofendendo, o passo seguinte é ela procurar revidar, de alguma forma. E por mais que ela seja convencida de que abrigar esses sentimentos negativos, inclusive, prejudica a sua saúde, mas ela não abandona isso, porque há uma força imperiosa que procura levá-la ao revide. E nessa condição não tem como perdoar, ela vai querer colocar aquilo em execução. Então, é melhor eliminar isso no nascedor. Não aceite esses pacotes que contêm coisas que não são agradáveis. Quer dizer, se o presente também eu não aceito, então ele não é meu. Qualquer coisa que alguém queira entregar só será meu se eu aceitar. E as ofensas representam isso, são coisas que nós acabamos aceitando. É verdade, é verdade. Daí a importância de não nos preocuparmos tanto com o que as pessoas estão dizendo, né, pensando sobre nós, né, porque muitas vezes essas defesas se dão em função disso, né? Nós não aceitamos, mas não basta muitas vezes não só aceitar, é preciso procurar o revide, e aí é que nós temos as grandes confusões. E muito bem lembrado, Leonardo, nós estamos no país... num dos países mais violentos do mundo, né? Você nos lembrou agora há pouco que uma parte considerável desta violência não é fruto da bandidagem, né? Mas muitas vezes no lar nós duelamos e acaba tendo um fim terrível, né? Estamos também entre os países onde a violência doméstica está entre os maiores índices do mundo, né? A cultura de paz, né, Leonardo, é algo que é tão importante, que está tão em moda, mas que muitos de nós ainda não damos o valor que realmente esta cultura demanda, né? Se nós tivéssemos essa condição de ter o norte, ou melhor, se nós nos esforçássemos para que o nosso norte fosse o tempo inteiro essa cultura de paz, eu tenho a impressão que as coisas seriam um pouco mais tranquilas, você não acha? Certamente seria. Uma coisa que atrapalha um pouco, é muito comum em ter ouvido uma expressão, o brasileiro é pacífico. Os números mostram coisa diferente. Se nós pegarmos também o que acontece no trânsito, que naquilo que eu citei seriam cerca de 60 mil assassinatos, no trânsito morre outra quantidade equivalente a isso. E muito disso tem a ver com a violência no trânsito. Tem a ver... quando nós desrespeitamos as regulamentações do trânsito, nós podemos estar cometendo violência. Olha, se essas regulamentações existem,
para proteger a sociedade de que não venha sobreviver uma consequência da utilização inadequada do veículo. Então, nós temos que cuidar temos que ter muito cuidado, e se nós levarmos em consideração aquilo que assistimos nos meios de comunicação social, aquilo que nós assistimos nos debates políticos, e toda vez que chega o momento das eleições, nós temos aí a possibilidade de verificar, não só na televisão, no rádio, a violência que graça, mas nas ruas também, as manifestações, muitas vezes através com violência de querer vencer a eleição na base da agressão ao outro. Então, nós estamos muito longe de podermos dizer que somos um país pacífico. Eu acredito que, pelo fato de nós termos aí uma liberdade das religiões aqui, vai ser mais fácil nós caminharmos nessa direção. Mas se nós não caminharmos, isso não vai acontecer. E agora, isso depende de cada um de nós. Não depende de pressões através das leis que nós venhamos a modificar o nosso interior. Porque a maior parte das agressões, das violências que acontecem, não são nem tipificadas pela nossa legislação. Muitas dessas coisas, aquelas que acontecem dentro do lar, né? É verdade. O lar, infelizmente, especialmente nos tempos atuais, né, tempos de pandemia, onde muitas pessoas foram obrigadas a conviver um tempo maior uns com os outros. Às vezes o casamento não está bom, e aí vem um momento como esse e vira um terror, né? Tanto é que o número de divórcios, por exemplo, explodiu, se não me engano, acho que foi 38% a mais de divórcios no ano 2020 em relação ao ano 2019. Foi um número muito grande mesmo. Fruto desta impossibilidade que as pessoas têm de saber dialogar, né? De saber ouvir, saber calar, de saber a hora de falar, o que falar, né, Leonardo? É muito comum, nós temos aí índices de violência doméstica enorme, né? E eu penso que se fôssemos educados para, entre outras coisas, não deixar o sangue latino falar mais alto do que a razão, a coisa seria bem mais tranquila e nós não nos meteríamos em todos os problemas que acabamos por nos meter, principalmente num país cristão, o maior país católico do mundo, com índices de violência desta envergadura. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho de hoje. Que contas devereis prestar à sociedade se a privar de um de seus membros? Lembramos que está falando do duelo, né? Pensai no remorso de haver tirado o marido à sua mulher, o filho à sua mãe, o pai aos seus filhos, e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve se retratar, mas não é mais honroso para ele fazê-lo espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se, né? Tem gente que não consegue pedir perdão, né, Leonardo? Aliás, eu conheço gente que diz, eu não consigo pedir perdão e não consigo perdoar. E tem aquele que dizem o seguinte, eu não levo desaforo para casa, né? Isso também é uma expressão famosa, né? E, inclusive, me lembro no tempo da infância, às vezes, entre os integrantes lá das turmas que nós nos reunimos, alguém fazia alguma referência desairosa à nossa mãe, e naquele grupo ali só havia uma solução para ele não ficar mal visto no grupo, era partir para a briga, né? E isso era um valor que se cultivava com grande insistência. E isso, evidente, não é só nessas circunstâncias que isso acontecia, que em outras circunstâncias sempre havia essa preocupação de não levar desaforo para casa. E eu, como já tinha dito anteriormente, isso pode levá-lo para outros lugares. Ele não vai levar desaforo para casa, ele pode acabar lá no hospital, pode acabar lá na delegacia de polícia. Agora, eu acredito que o primeiro passo para que nós tenhamos maior habilidade para não reagirmos de uma maneira violenta é aprender a ouvir as pessoas. Porque
quase sempre, quando nós não temos essa capacidade de ouvir, nós reagimos impulsivamente. Agora, quando nós começamos a desenvolver a capacidade de ouvir, não significa que nós vamos concordar com aquilo que a pessoa está falando. Porém, abre um espaço para que a nossa resposta não seja impulsiva. E é o que você está dizendo para esfriar o sangue quente, então esse momento talvez aconteça isso. E então uma expressão também que é muito comum é conte até 10. O Chico tinha uma recomendação bastante interessante para colocar um gole de água na boca, né? Mas não engolir, ficar com a água na boca, né? De tal forma que nessa circunstância a pessoa iria ouvir o outro. Então, essa é uma capacidade fundamental, que muitas vezes nós percebemos que no desenrolar daquilo que a pessoa está falando, chega um momento que talvez ela perca a força, ela não tem mais argumento, ela não consegue acrescentar coisa nenhuma. E pode ser que o próprio, aquele que está nos atingindo com as palavras, acaba chegando à conclusão de que ele está fazendo besteira, o outro não está reagindo, ele não está conseguindo o resultado que ele pretende, e a coisa pode esvair-se e terminar por aí, né? Eu mesmo tenho para mim, viu, Leonardo? Claro que é um achismo total, não vi isso em obra alguma, mas eu tenho para mim que parte da grande agressividade e violência que foi infringida a Jesus no episódio da crucificação, para mim foi em função desse não revide, né? Porque eu acho que os caras acho que nunca imaginaram que alguém poderia não revidar de alguma coisa, que seja com olhar, que seja com palavras, que seja com... E certamente isso aí não fazia parte de todo o conjunto amoroso do Cristo, né? Então, foi julgado, aceitou o julgamento, sabendo que estava sendo injustiçado, né? Aceitou o seu caminho com tranquilidade ali. Então eu tenho para mim que uma parte daquela violência, porque as pessoas, há relatos, há estudos sobre o tema, de que as pessoas às vezes demoravam uma semana e pouco para morrer na cruz, né? E o Cristo, o desenlace foi muito rápido, segundo o que se diz, né? Porque estava muito machucado, né? Estava muito machucado porque eu penso que foi como parte, claro que nós não estamos dizendo que foi isso, estamos aqui no terreno das elucubrações, mas eu penso que uma parte considerável desta agressividade, dessa violência que foi infringida à matéria, né, do Cristo, tenha sido pela falta desse revide. Não estava ninguém preparado para isso. Penso eu, não sei. Isso não exatamente ali naquele momento crucial, mas ao longo de toda a trajetória de Jesus, ele foi exposto a muitas situações de provocações que ele não revidava, não reagia. Então, é possível que ao longo dessa trajetória isso foi acumulando na cabeça dos seus perseguidores, de que eles estavam diante de alguém que precisaria receber uma provocação ainda mais contundente. E quem sabe chegar à conclusão que a única forma de fazer isso seria levá-lo a uma situação em que iria perder a sua vida. Mas mesmo aí não foram bem-sucedidos. Agora, sobre aquilo que passou na cabeça de Jesus nesse momento crucial, nós não temos a menor ideia. E muitas vezes as pessoas querem colocar que, porque Jesus aconteceu isso, aconteceu aquilo mais, especialmente no tocante à questão de sofrimento, mas nós não sabemos exatamente aquilo que passou no íntimo de Jesus. Agora, diante da grandiosidade de Jesus, provavelmente esses comentários que nós fazemos não vai bater com aquilo que passava pela mente de Jesus, né? Certamente estava muito preparado para... Aliás, se não estivesse, não teria vindo para cá, né, Leonardo? Porque ele sabia o que ele iria encontrar, né? Ele é diferente de nós que íamos para a escola achando que íamos encontrar só amigos, né, e bons professores, e muitas vezes, bem lembrado por você, nós tínhamos que defender a nossa honra no MOOC, né? Jesus sabia que ia ter muito MOOC pronto para poder atingi-lo, né? Uma coisa que eu às vezes fico imaginando, nós tivemos aqueles espetáculos no circo romano, em que os cristãos eram expostos às feras e uma série de situações.
E era muito comum relatos desses cristãos aceitarem com tranquilidade aquele momento. Ora, se esses aí que não eram Jesus, né, eram aprendizes, conseguiam vencer essa dificuldade de uma maneira harmoniosa, se é que podemos dizer assim, certamente nós temos que imaginar coisa muito mais superlativa ainda em relação a Jesus, né? Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Bom, vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Quanto ao ofendido, convenho que, algumas vezes, pode sentir-se gravemente atingido, seja pessoalmente, seja em relação aos que lhe são caros. O amor próprio não é o que está em jogo. O coração está magoado, ele sofre. Mas além de ser estúpido, jogar a vida contra um miserável, capaz de infâmias mesmo que mate a este, qualquer que seja a afronta, deixará ela desistir? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo. E se for verdadeiro, deve-se ocultar-se sob o silêncio. Resta apenas a satisfação da vingança praticada, infelizmente. Triste satisfação que geralmente deixa, desde essa vida, causticantes remorsos. Uma palavrinha difícil de ler. E se for o ofendido, quem sucumbe, onde está a reparação? Esse conselho do meio do trecho lido aqui, ele é de uma sabedoria enorme, né? Se alguém colocou algum tipo de falso testemunho contra nós, ele vai desaparecer. Se for verdadeiro, com o tempo também vai desaparecer, né? Agora, a vida, né? Algum eventual problema de saúde, alguma deficiência que venha mercê de uma violência como essa, isso a gente carrega, né, Leonardo? E quando nós estamos diante do aprendizado de que a vida continua, que ela se projeta no plano espiritual, esses duelos e esses embates não param aí. Eles são transportados para uma outra dimensão. Pode ser que um tenha perdido a vida, outro não. Certamente, do outro lado, o outro irá procurar revidar de alguma forma. Uma forma de revidar isso é ficar obsediando aquele que ficou aqui. E quando não, o outro volta também lá para o plano espiritual, em certo momento, é possível que se encontrem lá no plano espiritual e continuem levando avante as divergências. E aí, provavelmente, eles vão ter que se encontrar em outras vidas, em outras encarnações, e resolver isso de outra forma, né? Eu escutei isso há muitos anos atrás, e para mim ficou muito claro a importância dessa mensagem. Era uma palestra espírita. O expositor falou assim, olha, o divórcio ele não é absolutamente um grande crime, um grande erro, né? Agora, se você se casou com alguém e você deseja se separar, não jogue essa pessoa fora. Tenha gratidão pela história que ela teve com você. Porque se você jogar fora, você vai ter que buscar, né? Isso é uma realidade absoluta, né? Se você joga fora, entre aspas, alguém, porque você não foi capaz de calar o seu orgulho, porque você não foi hábil o suficiente para poder deixar para lá ou resolver de uma outra forma, né? Se você não foi capaz de tal e optou pelo caminho da violência, da agressividade, né? E mesmo que muitas vezes essa violência e essa agressividade, porque nós estamos falando dos duelos dos tempos atuais também, muitas vezes nós duelamos com uma outra criatura e não a levamos à morte, nem tampouco a levamos a algum tipo de grande problema de saúde. Entretanto, nós podemos deixar falhas psíquicas, descaminhos, né, na vida dessa criatura que ela não seja mais capaz de levantar-se, né? E aí eu volto à palestra de lá atrás, né, que eu disse. Ou seja, nós estamos jogando essa criatura fora e nós vamos ter que buscar. E aí muitas vezes é que vem os maridos problemas, as esposas problemas, os filhos problemas, né? Porque a gente vai reencarnar junto, né? Porque o desiderato que Deus nos manda é da felicidade. Não se é possível ser feliz se nós temos inimigos, né? Pelo menos
esse é o nosso caminho, né? Transformar essas criaturas em pelo menos pessoas que não nos desarmonizam, né, Leonardo? Eu acho que isso, na doutrina dos espíritos e a doutrina da reencarnação, tem um potencial enorme de nos convocar ao não revide, né? Porque você não vai, por mais que valentão que você seja, e ainda que você consiga dar fim àquela criatura, e ninguém descubra, nem a lei, nem a justiça, está aqui, né, Leonardo? E aí, uma hora, nós vamos ter que acertar essas contas aí, né? Isso do divórcio que você mencionou, pode acontecer de chegar-se a um ponto de ser impraticável ou não recomendável a continuidade da vida do casal. Agora, se as pessoas lembrarem, bom, a nossa trajetória desde o casamento, desde o namoro, do noivado, foi inteiramente negativa? Certamente não. Todos esses que chegam nessa condição tiveram períodos brilhantes nesse relacionamento, tiveram momentos gostosos. Isso é que devia prevalecer. Tá bom, não dá para continuar, porém, por que eu vou ficar concentrado aqui no aspecto negativo do relacionamento quando também houve alguma coisa positiva lá atrás? E eu acredito que uma das coisas que estão mudando isso nos divórcios atuais é o papel dos filhos. E os filhos acabam atuando como algodão entre os cristais. E muitas vezes eles acabam fazendo com que, na realidade, não se desfaça esses vínculos de tal forma que não continue encontrando. Então, é muito comum. Hoje nós estamos diante de famílias mais expandidas, quer dizer, com muito mais membros participando. Então, eu acho que é perfeitamente possível. É possível que nós chegamos à conclusão, olha, o relacionamento não está sendo positivo, nós estamos nos desgastando, tá bom, então vamos pegar, cada um pegar o seu caminho. Sem rancor, sem mágoa, sem querer revidar, porque muitas vezes nesses divórcios, depois existe toda aquela vibração negativa que não deixa de ser um revide que está em andamento. Portanto, é necessário que nós venhamos a pegar as coisas sempre fazendo a nossa contabilidade. Mas só teve débito nesse negócio? Não, teve um monte de crédito. Por que você não valoriza o crédito, então? Sem contar que muitas vezes, né, Leonardo, nestes duelos familiares, a arma escolhida são os filhos, né? Você começa a colocar o filho contra o pai, a mãe começa a colocar o filho contra o pai começa a colocar o filho contra a mãe, né? Hoje a justiça já está atenta para isso, embora com todos os problemas da nossa justiça, né? Então nós não nos damos conta, né, que neste duelo que começa fruto de uma paixão, né, fruto de algo bonito, fruto de algo que muitas vezes foi prazeroso, foi alegre, foi festivo, nós escolhemos muitas vezes como arma justamente quem mais nós deveríamos proteger. Infelizmente, isto é muito comum mesmo. E tenhamos atenção, a meu ver, as criaturas que acabam se tornando esposas e maridos, né, de segundos matrimônios, quando muitas vezes não aceitam o parceiro, a parceira anterior do seu cônjuge, da sua cônjuge, e também torna este filho, né, estes filhos do primeiro relacionamento, armas para duelar com a outra criatura, né? E aí ninguém chega em lugar algum. Último trechinho da leitura de hoje. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faça aos outros o que não queres que os outros te façam. E então desaparecerão todas as causas de discórdias e, com elas, as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre os povos, né? Belíssimo texto do nosso querido Francisco Xavier. Vamos agradecendo aqui a Lia Márcia de Araraquara, que mandou um boa noite, sempre muito gentil aqui para mim e para o Leonardo. De São José do Rio Preto, nosso querido amigo, fazia tempo que ele não escreveu, o seu Ivanir. Muito obrigado pela mensagem, seu Ivanir. Boa noite. Amigo, irmão André e Leonardo, e gratidão a FEAL pela bênção de nosso Evangelho no lar. Que Jesus Cristo, o médico dos médicos, nos proteja a todos. Quem nos traz essa mensagem tão gentil é Rudi X, que é de Uberaba, Minas Gerais, né? E a nossa querida Lúcia Vasconcelos, ela que é de Natal,
Esse é o pessoal que alguns dos WhatsApps que chegaram, né? Os duelos permanecem no nosso dia a dia, apenas mudou a forma. Hoje são muitas. É verdade, Lúcia, e muitos desses duelos, desses embates hoje, se dão no mundo digital, né? Onde lá a gente acaba muitas vezes chamando para o duelo irmãos nossos de caminhada. Neide Miriam Cupertino, deixa o seu boa noite, isso no Facebook. Paulo Paiva, né, boa noite para todos. Ele fala de Angra do Heroísmo. Olha só, que fica em Açores. Ai, Jesus, que coisa boa, Paulo. Um beijo no seu coração e um beijo a todos os nossos irmãos portugueses. E Timóteo de Sorocaba, deixa paz e esperança a todos. Ilza Regina de Salto Grande, São Paulo, deixa o seu boa noite. Helena Rosa de Oliveira também deixa o seu boa noite. Newton Taveira, um enorme abraço aos amigos queridos, enorme abraço a você, meu irmão. Moratório e Patrícia, duelo é sustentar o ego. Muito bem, minha querida Moratório e Patrícia. Dado Bueno, boas vibrações ao planeta azul, muita fé. Os duelos afloraram com as disputas políticas, onde cada qual quer ganhar a disputa. Muitas vezes atingirmos os nossos irmãos com muito ódio. Por isso, devemos vibrar muito amor. Belíssima mensagem do nosso querido Dado Bueno. Meus irmãos, minhas irmãs, já chegamos ao final do programa de hoje. Vamos fazendo aquele convite para que você, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos. E que todos nós possamos buscar nesse instante esta conexão amorosa com os nossos irmãos da espiritualidade, que vem nos trazer o remédio na dose certa, mas principalmente o abraço amigo e amoroso, capaz de nos tornar confiantes, esperançosos, tranquilos, cientes de que somos sempre tão bem cuidados por esses irmãos valorosos, amparados pelo Cristo, nosso irmão maior. E assim rogamos a estes irmãos que nos auxiliem para que possamos espargir luz para o nosso ambiente de trabalho, paz para o nosso ambiente residencial. Assim como nesse instante cada um de nós podemos nos lembrar daquela criatura, daquele irmão, daquela irmã, que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos nos lembrando da figura amiga do Cristo envolvendo este irmão, esta irmã, cuidando de suas chagas, principalmente das chagas psíquicas dessas criaturas, para que elas possam encontrar paz na resolução de seus problemas, na seguida de suas vidas. Rogamos o amparo e a proteção aos nossos irmãos que retornam para a espiritualidade, especialmente aqueles que retornam vitimados pela Covid, que possam quanto antes se dar conta desta excelente notícia que todos nós recebemos após a vida, de que após a vida há mais vida. Vibramos pelos nossos irmãos da área da saúde para que encontrem forças e levem adiante o trabalho especialíssimo que estão destinando aos seus irmãos de jornada. E assim, profundamente gratos, pedimos licença a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido Leonardo, uma ótima noite para você, meu irmão. Também para você, André, e para todos que estiveram conosco até agora. Uma boa noite. Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que nos deu a alegria da sua presença. Nós voltamos a nos encontrar, se Deus quiser, amanhã às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.